É fato que foi uma vitória da oposição. A semana foi da oposição. Né? Não há como negar que essa semana a oposição e Davi Alcolumbre ganharam. Isso. Eles alegam que foi por isso, mas é porque fizeram, vamos derrotar o presidente Lula. Então, vamos uma coisa assim. Claro, fica à vontade, não. Vamos só lembrar completar aqui, concordando com você, completando antes que eu me esqueça. E se você examinar os 3 ministros que ele indicou, todos muito ligados a ele, não é muito diferente do Victor Urban, que é um cara da direita que quer dominar o Supremo. Porque essa ideia de dominar o Supremo através de pessoas fiéis é uma ideia autoritária. O Lula indicou Carmen Lúcia, por exemplo. Não tinha nenhuma ligação com a Carmen Lúcia. E a Carmen Lúcia é uma excelente ministra. Ele se sente vivendo no Olimpo dos grandes dirigentes mundiais. Mas isso aqui o buraco é mais embaixo. Davi Alcolumbre, quem se revelou e quem se manteve de ontem para hoje na presidência do Congresso? Olha, não se revelou, ele é assim mesmo, né? Quem acompanha ali, primeiro boa noite, Miriam, Gabeira, Flavinha, Marcelo, uma quinta-feira iluminada para todos nós, assinantes. O Davi Alcolumbre é esse, né? Ele age muito bem, não estou falando que eu estou aprovando o que ele fez ontem, né? Mas, e hoje, né? Mas ele age muito bem nos bastidores, de acordo com os interesses dele, né? E ele decidiu derrotar o presidente Lula. Hoje já era uma derrota contratada. Né? Isso já estava certo. Essa derrota o prazo para nós sabia que ia ter. Agora, a de quarta-feira não. A de quarta-feira o governo achava que tinha condições de ganhar. Né? Mas só que esqueceram de combinar com Davi Alcolumbre. E Davi Alcolumbre mandou sinais para o governo. Por exemplo, o presidente Lula chegou a pedir para o Davi Alcolumbre, Marcelo, que ele reunisse os senadores para fazer um encontro na residência oficial do Senado e o presidente Lula iria lá, né? E nesse encontro iriam falar sobre Jorge Messias. O Davi Alcolumbre que pede isso ao Lula? Não, o Lula é que fala para o Davi Alcolumbre. Ah, entendi. O Lula que fala para o Davi Alcolumbre, vamos marcar aquele encontro, porque ele fez o mesmo encontro com os deputados, na casa do Hugo Mota. E ele queria fazer a mesma coisa com os senadores. E o Davi Alcolumbre desconversou, não marcou. E mandou avisar para a equipe dele, olha, eu não vou marcar esse jantar, esse encontro, antes da votação do Jorge Messias. Então, ele estava emitindo sinais de que ele queria derrotar o presidente Lula. O problema é que o presidente não conseguiu ler esses sinais, que ele sempre lê muito bem, não leu. Mas você acha que ele não quis ou não soube? Porque, assim, tipo, hoje um senador me disse, o Lula continua encastelado, a gente não consegue. Então, o Lula está encastelado. Quando você está encastelado, você não consegue ler os sinais. Você não consegue ler os sinais que vêm do Senado. Então, eu acho que foi uma semana de uma derrota horrível para o governo, tanto ontem quanto hoje. Foi péssima derrota. Agora, o Gabriel estava falando algo antes, eu concordo com ele. Lá no plenário do Senado, eu estava lá ontem. A oposição, acabou o Lula 3, alto lá. Esse pessoal tem que tomar um cuidado, porque, primeiro, o Senado não é o Brasil, né? A gente tem que lembrar isso, assim, apesar de serem eleitos pelo Brasil, eles não representam o Brasil, ainda mais senador. Assim, representam os estados, mas a população, o segmento da população, não representam, né? Então não dá para dizer que aquilo ali que foi no Senado representa que o Lula está em desvantagem no país. Não é isso. Eles estavam com esse discurso. Não é, né? E o Lula, só para a gente jogar para o Gabeira, o que ele vai falar agora não é para o Senado, não interessa o Senado, ele tem que falar para a população, ele tem que falar para o povo, né? Isso, eu conversava com um assessor do Lula, né? E ele fala assim, olha, eles estão, até ano passado eles davam o Lula como derrotado, e o Lula conseguiu se recuperar. Agora eles estão dando de novo o Lula como derrotado. Já agora teve o pronunciamento, lançou o novo Desenrola Brasil. Então, quem está no Planalto tem muita munição para usar para ser dito como derrotado já. Quero ouvir o Gabeira, então. Quem é o Lula que tem que aparecer agora, Gabeira? Hein? Quem é o Lula que tem que aparecer agora para tentar se recolocar aí? Na minha opinião, né, eu acho que a derrota pode ser uma bênção para ele. A derrota do Messias. Do Messias pode ser uma bênção. Porque ele pode, de repente, calçar a sandália da humildade. E se ele fizer isso, ele é imbatível. Ele vai sair pelo Brasil fazendo uma campanha mais humilde. Porque evidentemente que, com tanto tempo de poder, com essa passagem internacional e tal, ele, de uma certa maneira, esnobou um pouco a política aqui no Brasil. Local. Né? Local. E deixou de frequentar um pouco os políticos, deixou de conversar. E volta e meia, eu liguei para o Macron, eu falei com o Putin. Saúde, meu bem. Fica sabendo disso e tal. Ele se sente vivendo no Olimpo dos grandes dirigentes mundiais. Mas isso aqui o buraco é mais embaixo. Você tem que ir atrás de voto, né, Gabeira? O voto está nesse lugar que você não fala. Não só ir atrás de voto, mas não perder o contato com o mundo real.
entende? Porque você falou uma frase interessante, ele não viu os sinais. Não é? Até que ponto ele não está míope para os sinais? Até que ponto ele não perdeu a capacidade de ver sinais? Ele tem uma boa definição sobre o que deve ser um ministro do Supremo escolhido por alguém. Ele fala nas campanhas, não pode ser amigo, né? Tem que ser alguma coisa republicana, de alto nível e tal. Mas ele fala uma coisa e faz outra. E se você examinar os 3 ministros que ele indicou, todos muito ligados a ele, quer dizer, não é muito diferente do Victor Urban, que é um cara da direita que é dominar o Supremo. Porque essa ideia de dominar o Supremo através de pessoas fiéis é uma ideia autoritária. No fundo, ela é autoritária. A ideia, para você lançar um ministro, tem que ser um ministro que atenda aos requisitos de alta sabedoria, de reputação elevada, seja alguém que vai contribuir muito com o Supremo, entende? Então é o legado que ele deixa, é o legado de um grande Supremo. E o que nós estamos tendo aí é um Supremo cheio de dificuldades. Porque, assim, enquanto ele falava, eu fiquei pensando, né? Olha, você pediu para olhar para frente, mas você precisa, às vezes, olhar para trás para olhar para frente melhor. O Lula indicou Carmen Lúcia, por exemplo. Não tinha nenhuma ligação com a Carmen Lúcia. E a Carmen Lúcia é uma excelente ministra. José Sarney indicou Celso de Mello. Era do gabinete. Foi indicado por quem? O Teori Zavascki foi pelo... Teori Zavascki foi pela Dilma. Que era um cargo, né? Ela indicou o Barroso, ela indicou a Rosa Weber. Fux. Rosa Weber foi ela também, não? Acho que... Rosa Weber foi ela também. O Fux ela indicou, eu sei. Vamos procurar aqui enquanto você tem que pensar naqueles ministros que fizeram uma trajetória, uma jornada importante, como Celso de Mello. Ele foi escolhido pelo José Sarney. Ele pode se fazer, tem que fazer a escolha com esse olhar. Ele era do gabinete, próximo ao gabinete da Casa Civil, o Celso de Mello era o segundo, mas ele tinha sólido saber jurídico. Isso ficou provado ao longo de todo o período que ele esteve lá. Então, é isso que tem que buscar. Achei aqui, Miro. Dilma indicou, deixa eu só para lembrar os nomes, Dilma indicou, você tinha razão, pela ordem, Fux, Rosa Weber, Barroso e Fachin. Esses nomes, por favor. Eu só queria acrescentar o dilema que eu estou vendo. Quer dizer, o presidente precisa indicar um ministro porque ele é prerrogativa dele e o mandato não acabou. Exatamente. Essa é uma questão. Por outro lado, o Alcolumbre prometeu à oposição que só vai examinar um novo ministro depois das eleições. Então nós vamos ter esse impasse. É um impasse que pode se virar contra o Alcolumbre, o Senado, e ser a favor do presidente Lula, se isso acontecer. Porque, assim, ele é presidente do Senado, ele não é dono do Senado. Né? Ele tem que entender isso. A maneira como ele se comportou essa semana é como se fosse um dono de um quintal. Tanto que ele não recebe, ele não conversa com o próprio Jorge Messias, perdendo a coisa institucional. Você falou muito bem, o voto é dele, ele vota do jeito que ele quiser. Mas a cadeira não é dele, ele está naquela cadeira. Ele não manteve nem essa relação, né, gente? Eu acho que na medida em que Lula indique um nome com esses atributos de respeito à institucionalidade, que agregue valor ao colegiado do Supremo Tribunal Federal, tanto maior será o constrangimento do presidente do Senado e dessa própria oposição. E aí é nesse sentido que valeria a experiência de transferir o desgaste para o outro lado e não poupá-lo. Né? Por que tem que ser esse perfil que a Flávia está falando? Porque qual é o argumento que fica de pé de toda a crítica feita ao Messias? É a excessiva proximidade com o presidente. Porque o presidente já gastou até essa possibilidade quando ele indicou o próprio advogado. Ele indicou o próprio advogado. Agora, era uma hora de fazer essa escolha para o país. Então, a hora pede essa pessoa. A hora pede que o presidente não recue, não se deixe intimidar por Davi Alcolumbre, faça o seu papel, ele tem legitimidade para isso. Essa é a prerrogativa do presidente da República. Ele tem o poder de escolher os ministros e o Senado de avaliar. Agora, o Senado não pode avaliar pelos piores motivos, como fez agora. Eu acho que tem várias questões em relação a Messias. Um deles é essa proximidade excessiva, mas o fato é que ele não foi... Eles alegam que foi por isso, mas é porque vamos derrotar o presidente Lula. Então, foi uma coisa assim. Claro, fica à vontade, não. Vamos só lembrar concordando com você, completando antes que eu me esqueça. Quer dizer, já aconteceu de decisões que pareceram muita força do Congresso e depois o Congresso ficou acuado porque a opinião pública ficou contra. A PEC da blindagem, por exemplo. Não é? E eu estou falando isso porque eu vi hoje isso de gente no Congresso falando, olha, talvez essa coisa vire uma bola contra eles próprios, desculpa.
Agora, só para fazer até um parênteses sobre isso, assim, é fato que foi uma vitória da oposição. Né? A semana foi da oposição. Né? Não há como negar que essa semana a oposição e Davi Alcolumbre ganharam. Isso é fato. Né? Agora, onde está a origem de tudo isso? Está no fato, eu me lembro quando o Lula assume, né? Quando começa a se dizer sobre substitutos para o Supremo, nos bastidores que a gente ouvia, e todo mundo ouviu isso. Eu não vou repetir os meus erros do passado, vou fazer que nem o Bolsonaro. Ele falou que ia copiar o modelo que o Bolsonaro adotou para indicar ministro supremo. E falou que errou. E ele citava o caso do Mensalão como erro. O Mensalão mostra como eu errei. Né? Os ministros dele votaram contra. Eu acho que ele acertou, eu não acho que ele errou, não. Mas ele passou a achar que errou. E acabou chegando nesse ponto. A oposição diz que, está colocando gente dele. A Miriam falou isso para o Rogério Marinho. Na verdade, Bolsonaro é que fez isso também. Não tem diferença nenhuma entre os dois agora. O Lula Bolsonaro não é um exemplo edificante. Não, porque são os bolsonaristas que estão argumentando isso. Não, eu queria virar um pouco a página, né, em relação à derrota da indicação do Messias e trazer a derrubada do veto da dosimetria. Porque nesse caso, me parece que é uma derrota muito mais ampla e muito mais importante. Talvez a gente esteja num hiperfoco do Messias e veja, não foi só o Lula o derrotado, foi o Supremo Tribunal Federal, que gastou 2 anos naquele julgamento, foi a Procuradoria-Geral da República, foi a Polícia Federal e foi uma boa parte da sociedade brasileira, ainda majoritária, que continua se posicionando contrária à anistia, a alívio de pena e continua depositando fichas na confiança e na defesa da democracia. Aliás, com consequências muito benéficas do ponto de vista da reputação internacional do Brasil. Então, o que o Senado fez hoje foi muito, muito, muito grave. Eu diria que pavimentou a caminhada para próximos golpes tentados, porque esse processo ele não se resume à mudança na lei de execução penal, a alteração que foi hoje será sancionada, promulgada na lei de execução penal, no Código Penal, ela vale para qualquer um que tentar, qualquer um que arregimentar uma multidão daqui a 3 meses, 4 meses, seja de direita, seja de esquerda, seja quem quer que seja. Foi um precedente muito perigoso e muito grave. Você concorda com a Flávia, Miriam? Concordo inteiramente. Porque há pouco você dizia o seguinte, pode ser que tenha um revés na opinião pública sobre o que aconteceu com o Messias. E a Flávia nos traz um alerta sobre que a gente pode começar a entender um revés também na questão da dosimetria. Você tem que entender que assim, o que aconteceu foi que eles decidiram que pessoas que atentam contra o Estado Democrático vão ter penas mais suaves. Né? Então, isso, de fato, é um estímulo. Né? Então, é uma derrota do país inteiro e todos os democratas do país, não é uma derrota do Lula. O que eu apurei que eles pretendem fazer? Vão judicializar, mas não vão judicializar o fato de o Davi Alcolumbre ter feito uma coisa completamente estapafúrdia, que é veto, mas olha, eu vou separar esse pedacinho que não vai ser vetado. Né? Então ele fez uma cirurgia completamente heterodoxa, não existe aquilo que ele fez, não tem precedente legal, mas não é isso que eles querem questionar. Eles querem questionar o fato de que crime contra o Estado Democrático de Direito pela Constituição não pode ter graça, indulto ou anistia. E eles acham que redução de pena também está incluído isso. Isso que eles vão perguntar ao Supremo. E quem vai fazer essa pergunta? A discussão é que não deve ser o governo a judicializar, mas partidos da base que vão fazer isso. Então, esse é o próximo passo. Você está me pedindo sempre o próximo passo. É bom, né? Para a gente olhar um pouco para frente também. A minha dúvida nesse caso é que se a gente voltar no passado, as mudanças que foram aprovadas nessa redução de penas teve o aval de uma parcela importante do Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês se recordam. Tanto que eles diziam, a gente está aplicando a lei, mas não é a gente que faz a lei. Então mudem a lei. Não era esse discurso? E me recordo que o que foi votado no Congresso passou pelo crivo de ministros do Supremo. Alguns ministros do Supremo deram aval para aquelas mudanças. Né? Então, estou muito curioso com essas ADINs que estão sendo impetradas, algumas já foram impetradas, outras vão ser impetradas, como é que vai ser a reação agora do Supremo, né? O Supremo agora vai simplesmente esquecer, olha, esqueçam que eu dei o aval, agora eu vou... Zerou o jogo. Pode mudar. Que eu julguei, né? Pode mudar. Além disso, tem um detalhe, né? Não tem aplicação imediata, não é automática, não é aplicação automática. Os condenados têm que acionar suas equipes de defesa para entrarem no Supremo pedindo benefício, né? Que as penas sejam recalculadas à luz da nova legislação. Né? Então, isso é um longo caminho ainda e a conferir
se eles vão, porque vão beneficiar os invasores, os golpistas dos atos antidemocráticos, ou vocês vão só aliviar eles e a ação penal do golpe vão manter? Ô Gabeira, queria ouvir de você, e esse Supremo, hein? Que papel aí tem o Supremo nesse momento? Que Supremo é esse que a gente tem agora, depois desses 2 episódios que a gente viu, que estão diretamente ligados ao Supremo? É o Messias e a dosimetria? Não me pergunte isso, porque às vezes eu digo umas barbaridades. Não tem problema, a gente quer te ouvir, você tem liberdade para isso. Mas eu não vou dizer. Eu não acho que você diz barbaridade não, Gabeira. Eu não acho que você diz barbaridade não. De uma medida provisória, você pode renovar o Supremo. Não, evidentemente, deixar de levar em conta os direitos adquiridos. Os ministros continuariam recebendo o seu salário, mas ficariam na reserva. E você renovaria o Supremo. Eu acho que seria uma saída. Porque o que eu vejo agora, nesse momento, eu vejo a possibilidade dele, no Supremo, fortalecer um Senado de direita, quer dizer, fortalecer a campanha da direita. Qual foi de vocês que falou hoje cedo que agora impeachment de ministro supremo dá voto? Foi um de vocês? Não, mas é isso que você está falando. A pesquisa da Quest tem mostrado que essa bandeira dá voto, né, Gabeira? E como ela concerne basicamente o Senado, muitos senadores vão fazer campanha, muitos candidatos vão fazer a campanha exatamente criticando o Supremo. Então, ou você tem uma solução agora, ou eventualmente você pode ter uma solução depois das eleições, um processo de impeachment. Entende? Agora, o problema é o seguinte, que se você, através de um Supremo com essas características, você fortalece a eleição de um Senado de direita, se você tiver um presidente de esquerda, ele vai ficar isolado, ilhado num Senado de direita. Isso me parece muito problemático. Isso nós já vimos essa semana, né, o que pode ser feito, entende? Então, eu vejo que o fato do Supremo ter esses problemas coloca as eleições para o Senado como eleições muito importantes e muito delicadas.